Êxodo capítulo 20, versículo 14. Nós estamos estudando os 10 mandamentos e chegamos agora no 7º mandamento. O texto sagrado diz: não adulterarás. Vamos ler toda a igreja, por gentileza. O que é que a palavra do Senhor diz? Vamos orar. Pai, nós pedimos a tua bênção para pregarmos a tua santa palavra. Fala conosco, Senhor. Pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração, para compreendermos como está o estado do nosso matrimônio e da nossa família. E que essa noite, Senhor, seja uma noite de redirecionamento nas condutas, de correção e de fortalecimento nos laços matrimoniais e familiares. Ó Deus, que sobre a nossa família esteja a tua bênção, que sobre a nossa família esteja a tua orientação, a tua direção. E fala, Senhor, o que o Senhor quer. Fala, Senhor, o que nós precisamos ouvir, não o que desejamos, mas o que precisamos ouvir. Peço que o Senhor me capacite com o Espírito Santo. Ó Senhor, me enche com o Espírito Santo, para que eu possa pregar a tua palavra com fidelidade, com unção, com ousadia. Pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, no dia 8 de janeiro de 2025, durante um evento no Palácio do Planalto, uma certa autoridade brasileira declarou: não sou nem marido, eu sou um amante da democracia. Porque a maioria das vezes, olhe bem a afirmação, a maioria das vezes, os amantes são mais apaixonados pelas amantes do que pelas mulheres. Eu sou um amante da democracia. Em Êxodo capítulo 20, versículo 14, Deus ordena, todos comigo: não adulterarás. O 7º mandamento, meus amados, destaca a santidade do matrimônio e da família. Assim como o 6º mandamento protege a vida, não matarás, o 7º mandamento protege a santidade do casamento, não adulterarás. A família é a instituição mais importante em uma sociedade. Aristóteles, no ano 384 a.C., já dizia na sua obra Política: a família é a unidade básica da sociedade, é o núcleo onde as relações sociais e políticas se originam. A família é a primeira comunidade natural e essencial para a formação do Estado. A família é a base da sociedade. Eu gostaria que todos dissessem isso comigo, todos juntos: a família é a base da sociedade. E eu quero chamar a sua atenção, queridos, para a verdade que podemos constatar dia a dia. E é um fato o que nós vamos afirmar, e é verdade o que nós vamos afirmar. Desconstruir a família significa estabelecer o colapso social. Eu vou repetir: desconstruir a família significa estabelecer o colapso social. Parafraseando o escritor francês Victor Hugo, ele diz: toda a doutrina social que busca desconstruir e eliminar a família é nociva e impraticável. Ao desintegrar uma sociedade, o que resta como base final não é o indivíduo, mas sim a família como núcleo essencial. O problema, queridos, é que a instituição da família, a nossa família, a minha família, a sua família, tem enfrentado ataques constantes e desafios significativos em sua essência e valores fundamentais. A nossa família está sob ataque.
Há muitos movimentos que têm como um dos objetivos a desconstrução familiar. São vários movimentos, mas eu quero citar apenas 3. O primeiro movimento que tem como um dos objetivos a desconstrução da família é o feminismo radical. Eles veem a família patriarcal como uma perpetuadora da opressão feminina. Este movimento propõe, veja só o que é que esse movimento propõe: a desconstrução da família tradicional e a redistribuição dos papéis de cuidado e criação, ou seja, é um movimento que afronta a instituição familiar estabelecida por Deus e as normas que Ele estabeleceu para o convívio familiar. Mas não é apenas esse movimento que quer desconstruir a família. O marxismo também é um movimento de desconstrução da família. O marxismo propõe substituir a família tradicional, entendida como sustentadora pela propriedade privada e marcada pela opressão patriarcal, por relações baseadas na igualdade e na liberdade. Um outro movimento que tenta desconstruir a família, que ataca a nossa família, é a educação coletiva. Eles propõem que as crianças, a criação das crianças seja compartilhada pela comunidade ou pelo Estado, em vez de restrita aos pais. Esse movimento quer tirar dos pais o direito e o dever, a responsabilidade, o privilégio de educar os seus filhos. A família está sob ataque constantes, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A nossa família, pela graça de Deus, é abençoada e é protegida, e contra ela nenhum dardo inflamado das trevas prospera em nome de Jesus. O 7º mandamento tem como objetivo proteger e preservar o matrimônio, a relação conjugal. Agora, ao proteger e preservar o matrimônio, também se garante a segurança e integridade da família. Eu fortalecendo a relação conjugal, marido e mulher, eu protegendo essa relação, naturalmente eu estou protegendo a família, eu estou protegendo esse núcleo maior. O texto sagrado é muito claro, querido, quando diz: não adulterarás. Agora, em Provérbios 6,32, eu vou pedir que os irmãos coloquem esse texto na tela, Provérbios 6,32, e você pode abrir a sua Bíblia, vamos acompanhar pela projeção. Veja o que é que diz, leamos todos: o que adultera com a mulher está fora de si, só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Eu gostaria de analisar esse texto com os irmãos. Veja, acompanhe aí pela sua Bíblia ou pela projeção. Vamos analisar. O texto diz: o que adultera com uma mulher, o que é que está? Fora de si. A expressão fora de si indica insensatez ou falta de juízo. Aquele que adultera com a mulher é louco, não está com o juízo perfeito, o juízo não está harmonizado com a razão. Nesse texto, queridos, o adultério é retratado como uma ação irracional, onde a pessoa age contra o bom senso, contra a moral e contra o bem-estar de sua própria vida e da sua família. O adúltero ignora as consequências claras das suas ações. E as consequências, queridos, para quem adultera, são muitas, mas eu quero citar apenas 3. Primeiro, a perda da confiança no casamento. Segundo, o impacto emocional e espiritual sobre o cônjuge, os filhos e a comunidade. E a terceira consequência, e essa, sem dúvida nenhuma, a mais grave, a violação da aliança matrimonial diante de Deus.
Nós temos que lembrar, queridos, que o matrimônio deve ser sustentado pelos votos solenes feitos diante de Deus. Diante de Deus, o que deve sustentar o matrimônio, o que deve segurar o matrimônio, o que deve fortalecer o matrimônio, não para que se viva num ambiente de inferno, mas de paz, de amor e de harmonia, são os votos feitos diante do Deus Altíssimo. Amados, o cometimento de adultério é uma loucura. E eu gostaria que você repetisse isso comigo, todos juntos. O cometimento de adultério é uma loucura. Provérbios 6,32 continua. Veja o que diz o texto: só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. O adultério, queridos, representado pelas Escrituras Sagradas como uma escolha que conduz à autodestruição. O adultério que se revela nas Escrituras Sagradas como uma escolha que conduz à autodestruição. E essa destruição, essa ruína, queridos, porque quem adultera está arruinando coisas sagradas, importantíssimas, não só para a sociedade de uma maneira geral, mas para a igreja e para a felicidade de todos os que fazem parte da família, é uma ruína completa. O adultério provoca ruína moral e espiritual. O pecado do adultério quebra a comunhão com Deus, desonra o mandamento divino e abre portas para outros pecados. O pecado de adultério de Davi, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. O pecado de adultério de Davi levou ao pecado da mentira e levou ao pecado do homicídio e outros pecados também. O adultério, queridos, provoca ruína social e emocional. O pecado do adultério pode levar à destruição da família, à perda de reputação e à criação de conflitos que às vezes se tornam duradouros. Mas o adultério também provoca ruína física. É isso mesmo, em Provérbios capítulo 6, versículos de 26 a 29, é mencionado o perigo literal de cair nas armadilhas de uma mulher alheia. E o texto sagrado diz que pode levar o homem até a pobreza ou a morte. O cometimento do adultério é uma loucura. Eu gostaria que todos repetissem isso comigo, todos juntos. O cometimento é uma loucura. Não existe glamour nenhum em se ter um amante. Não existe glamour nenhum em se ter um amante. E eu quero considerar, queridos, nesse 7º mandamento, 3 perguntas para nos aprofundarmos nessa temática. A primeira pergunta: o que proíbe o 7º mandamento? O 7º mandamento faz 3 proibições. Primeira proibição no sentido externo. O termo adultério refere-se a uma relação sexual física entre um homem e uma mulher, em que pelo menos um deles seja casado. O adultério é uma relação concreta que quebra o compromisso de fidelidade conjugal. A segunda proibição é no sentido interno. E para isso eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 5, para lermos os versículos 27 e 28. Os irmãos vão colocar na projeção, mas abra a sua Bíblia e acompanhe pela sua Bíblia ou pela projeção. Veja o que diz o texto sagrado. Ouviste que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Vamos compreender esse texto, queridos. Veja aí o versículo 27. Ouviste o que foi dito: não adulterarás.
Nós já explicamos aqui na última vez que quando Jesus se refere à interpretação, ele diz: ouviste que foi dito. Quando ele se refere ao que está escrito, a palavra de Deus, ele diz: está escrito. E aqui Jesus está se referindo, ouviste o que foi dito, ou seja, a interpretação que estava dando-se ao adultério, como se fosse apenas um ato externo. E aí Jesus está dando a interpretação correta, onde diz que o adultério pode acontecer no coração e nos pensamentos. Agora, o versículo 28, veja o que é que diz: eu, porém, vos digo. Ao dizer isso, Jesus declara sua autoridade divina para interpretar a lei corretamente. Ele não contradiz a lei, mas revela seu pleno significado. Versículo 28 continua e diz: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Meus queridos irmãos e irmãs, o problema não está em um homem olhar para uma mulher, ou uma mulher olhar para o homem. O problema está em olhar com intenção impura. E a intenção impura refere-se a um desejo deliberado e cultivado. A intenção impura não se refere a um pensamento passageiro ou uma tentação momentânea. É um desejo consciente de possuir ou usar outra pessoa de forma contrária à vontade de Deus, a palavra revelada das Escrituras Sagradas. Jesus ensina que o adultério não é apenas uma questão de comportamento externo, mas também de pensamentos e intenções. Olhar para outra pessoa com intenção impura ou desejo lascivo equivale a cometer adultério no coração. Amados irmãos, o adultério não se limita a ações externas, não se limita apenas a ações externas. Essa era a interpretação que os escribas e fariseus usavam. Ele pode ser cometido no coração e nos pensamentos. E é por isso que em Mateus capítulo 15, versículo 19 está escrito: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. E aqui, queridos, alguém pode dizer: bom, se o adultério pode acontecer no coração e no pensamento, ainda bem que ninguém sabe, que ninguém sabe o que passa no coração e nem nos pensamentos. Esse pecado aí dá para tirar de letra. Eu não sei, o irmão não sabe, ninguém aqui pode conhecer o coração e o pensamento do outro, mas Deus sabe. Mas Deus sabe. Os nossos pensamentos e o nosso coração estão claros e abertos diante de Deus. O problema é que às vezes a gente quer basear a nossa vida espiritual no conhecimento do outro, na relação com o outro, e nós esquecemos que o mais importante é fazermos ou não fazermos por conta de Deus. Por conta de Deus. E é por isso que nós temos que guardar o nosso coração para não cometermos o adultério. Em Provérbios 4, 23 está escrito: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Meu querido irmão, minha querida irmã, tudo começa no coração. Guarda o teu coração, guarda os teus pensamentos, em nome de Jesus. Porque as pessoas podem não conhecer, mas Deus conhece. O que importa mesmo é o que fazemos e pensamos diante de Deus, diante da santidade de Deus. Amados, a maioria das relações adúlteras começa com intimidades inapropriadas. O 7º mandamento exige distância de certas situações
que possam levar à tentação, como flertes ou busca de apoio emocional fora do casamento. Quem deve ser o seu melhor amigo é o seu esposo. Quem deve ser a sua melhor amiga é a sua esposa. É o ambiente propício para compartilhar e abrir o coração diante de Deus. É necessário, queridos, cortar o mal pela raiz. Nós devemos nos lembrar que nós não podemos impedir que um pássaro sobrevoe sobre as nossas cabeças, mas podemos evitar que ele faça ninho nelas. Mas há uma terceira proibição aqui neste mandamento. E aí, queridos, é o sentido amplo. E aqui eu quero citar Calvino. Ele diz que o sétimo mandamento protege a ordem do casamento como uma instituição divina estabelecida em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Eu vou repetir porque isso aqui é muito importante. Às vezes nós estamos tomando uma decisão e uma interpretação, uma dimensão apenas de externo e de coração. Mas esse mandamento, ele tem um significado mais amplo, de acordo com esse pastor, e nós entendemos que ele está correto na sua hermenêutica, na sua interpretação. Gênesis 2, 24 diz: por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Veja, queridos, a gravidade desse mandamento. Veja a profundidade e a importância desse mandamento. Qualquer pecado sexual que desvirtue essa instituição divina é uma violação direta do sétimo mandamento. E dentre esses pecados estão a prostituição, que são relações em troca de pagamentos ou benefícios materiais, envolvendo a exploração do corpo como mercadoria, o homossexualismo, que é uma prática sexual entre pessoas do mesmo sexo, e aqui tanto diz respeito ao masculino e ao feminino. Agora escuta o que está escrito em Levítico capítulo 18, versículo 22. Levítico capítulo 18, versículo 22. Diz o texto sagrado: com homem não te deitarás como se fosse. É o quê? É o quê, amados? Quem é que está dizendo que é abominação? É a palavra de Deus. É a bendita palavra de Deus. A palavra abominação é traduzida do hebraico, que significa algo moralmente repugnante, detestável ou ofensível aos olhos de Deus. Mas também esse mandamento se amplia para a questão do estupro, que é um ato de violência sexual forçada contra outra pessoa sem o seu consentimento, como também a pedofilia. Todos os pecados mencionados e outros que eu não mencionei são proibidos no sétimo mandamento. Não é apenas um ato externo, não é apenas um ato interno do coração, mas ele se amplia, ele atinge, ele alcança a todos esses outros pecados. Eles atentam contra a santidade do matrimônio, eles atentam contra a santidade da família. Em Hebreus capítulo 13, versículo 4, está escrito, por favor, abra sua Bíblia em Hebreus 13, 4. Os irmãos vão colocar na tela. Leia comigo, todos. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Eu quero analisar esse texto com os irmãos. Permaneça com a Bíblia aberta e com o texto na tela. Diz o texto: digno de honra entre todos seja o matrimônio. O casamento deve ser respeitado, o matrimônio deve ser respeitado e valorizado por todas as pessoas. O casamento é uma instituição divina estabelecida por Deus. O matrimônio é um compromisso sagrado
que simboliza a aliança entre Cristo e a sua igreja, e por isso tem que ser respeitado e valorizado. Mas Hebreus 13:4 continua e diz: bem como o leito sem mácula. Essa palavra leito refere-se à intimidade conjugal dentro do casamento, e a expressão sem mácula indica pureza, ou seja, uma relação íntima que não é comprometida por práticas imorais, como adultério, prostituição ou qualquer outra forma de impureza sexual. O leito conjugal é abençoado e santo quando vivido em fidelidade ao cônjuge e em conformidade com os princípios de Deus. Hebreus 13:4 continua e diz, todos comigo: porque Deus julgará os impuros e os... O que é que o texto diz, queridos? Que Deus vai fazer o quê? Quem vai julgar é Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, quem vai julgar o adúltero é Deus. Deus é juiz que não tolera o adultério, e Deus julgará os adúlteros. Tiago capítulo 2, versículo 13. Às vezes a gente esquece de determinados versículos. Veja o que diz Tiago 2,13. Todos comigo: porque o juízo... Qual a misericórdia usada com o seu cônjuge quando se pratica o adultério? Qual a misericórdia usada para o cônjuge quando se comete o adultério? Nenhuma. Alta traição. E o juízo de Deus é sem misericórdia. 1 Coríntios capítulo 6, versículos de 9 e 10. Veja o que está escrito: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores. O que é que o texto diz? Não herdarão o reino de Deus. Ah, meus amados, é muito sério isso aqui, é muito forte isso aqui, mas louvado seja Deus, porque Ele tem um remédio para todas essas mazelas do nosso coração. E o versículo 11 está escrito: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados todos em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não existe pecado que Ele não possa perdoar, não existe iniquidade que Ele não possa lavar. Ele é aquele que, quando nós nos arrependemos sinceramente, de todo o coração, Ele nos perdoa em nome do Senhor Jesus, porque Ele é um Deus gracioso. Essa é a primeira pergunta que o proíbe o sétimo mandamento. Mas há uma segunda pergunta: quais exemplos bíblicos ilustram a aplicação do sétimo mandamento? Quais são os personagens bíblicos que nós podemos aprender com eles? E eu quero apresentar dois aqui. Todos já sabem, que é um exemplo negativo. Quem é o sujeito? Davi. Davi cometeu o adultério com Batseba, violando o sétimo mandamento. Todo mundo conhece essa história. E o que eu acho interessante, queridos, é que quando Davi se interessa por Batseba e manda buscá-la, um servo ousa, e foi ousado e usado por Deus para dizer a Davi: Davi, ela é casada, e diz até o nome do marido. Mas Davi não considerou isso. Davi deu vazão à carne, o desejo carnal. Ele não dominou, ele não resistiu, ele cedeu e cometeu esse pecado terrível contra a família, contra Deus. Mas
Aqui é um exemplo que Deus, através do arrependimento, Ele perdoa e Ele restaura. Só que tem um detalhe, meu querido irmão, minha querida irmã. O preço que Davi pagou pelo seu pecado foi muito alto. Não se baseie porque ele se arrependeu, depois foi perdoado e Deus restaurou. Isso pode acontecer com você e vai ter uma solução. Não vá por esse caminho, não. Não vá. Se o diabo está colocando isso no seu coração, na sua mente, repreenda em nome de Jesus. Porque o preço que Davi pagou foi muito alto e que Deus te livre dessas consequências em nome de Jesus. Mas, queridos, precisamos lembrar que geralmente o adultério começa com pequenas concessões ou intimidades inapropriadas, que gradualmente evoluem para um relacionamento emocional e às vezes físico. A palavra de Deus, queridos, nos faz uma advertência séria aos casais. 1 Coríntios 7:5. Abra a palavra de Deus, 1 Coríntios 7:5. O acompanhe pela projeção. Veja o que é que diz o texto. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Amados, esse texto é muito claro, e esse texto nos ensina que a intimidade conjugal deve ser habitual, prazerosa e santa. Eu gostaria de ouvir um amém. A intimidade conjugal deve ser habitual, prazerosa e santa. Quem negligencia a intimidade conjugal habitual, prazerosa e santa, está abrindo brechas para que o matrimônio seja fragilizado, colocando-o em risco de cair sob a influência do inimigo. Quem está negligenciando a intimidade conjugal, habitual, prazerosa e santa, está abrindo as portas para Satanás. Analise a sua vida, meu irmão, minha irmã. Conversei com um casal uma vez que estava há mais de 5 anos sem a atividade conjugal íntima. Mais de 5 anos. Mais de 5. E todo mundo já sabe o resultado. É esse o resultado que você está pensando mesmo. Pecado. Mas não precisa ser tanto, 5 anos não. Precisa ser tanto não. Não negligencie em nome de Jesus. Quero falar para os homens. Não negligencie. Toma a iniciativa, seja o líder, prepare o ambiente, o caminho e desfrute dessa intimidade prazerosa, habitual e santa, outorgada pelo Senhor, para a glória do Senhor. E as mulheres, minha querida irmã, não cometa essa loucura da negligência dessa bênção divina, mas que pode ser um instrumento de maldição. Que Deus nos livre em nome de Jesus. A negligência nessa área fundamental pode gerar distanciamento, mágoas e vulnerabilidades, comprometendo a união que Deus instituiu para ser forte, amorosa e protegida. Amados, estatísticas e estudos frequentemente mostram alguns fatores que contribuem para o adultério. A insatisfação emocional ou da intimidade,
a falta de comunicação no casamento, tem que falar. Meu irmão tem que falar, minha irmã tem que falar sobre isso. A oportunidade contínua de interação íntima em ambiente de trabalho, amizades inadequadas, desequilíbrio no poder do relacionamento e busca de validação externa. Esses fatores podem criar condições para um processo de infidelidade. Um estudo publicado na revista de Terapia do Casamento e Família relatou que a maioria dos casos de adultério ocorre após um período de insatisfação prolongada no casamento. Analise aí como está o seu casamento. Se há uma insatisfação e ela está se prolongando, você está no caminho para essa tragédia familiar. Mas há um segundo exemplo, e esse exemplo é positivo. E quando a gente fala de um exemplo positivo, a gente lembra de quem? De José. José recusou as investidas da mulher de Potifar. E ele afirmou duas verdades, queridos. Eu me impressiono com o texto sagrado, a sua precisão e a sua clareza. Veja o que é que José diz. Seria uma maldade contra o marido. Olha aí, ele pensa no marido, no cônjuge. E seria um pecado contra Deus. Gênesis 39, versículo 9. Veja o que diz. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Meus amados, José prova que é possível resistir às investidas de Satanás. Amém? Esse homem jovem, com toda a sua potencialidade física, mas ele resiste. E se você, de uma forma ou de outra, está sendo tentado, e de uma forma ou de outra você está flertando com o pecado, resista em nome do Senhor Jesus. Não se deixe levar pelo pecado. José prova que é possível resistir às investidas de Satanás. Mas há uma terceira pergunta que eu quero responder nesse texto. Como o sétimo mandamento se relaciona com Cristo? E aí estamos caminhando para o final. O casamento é um exemplo da graça de Deus. Cristo santifica e cuida de sua noiva, conduzindo-a à perfeição. Efésios capítulo 5, versículos de 25 a 27. Abra a palavra de Deus nesse texto, ou acompanhe pela projeção. Diz o texto sagrado: maridos, amai vossa mulher. Amém, irmãos? Amém. Para por aí. Essa semana eu estava fazendo o curso de noivado com um casal, vão se casar agora em fevereiro, e eu perguntei: a Bíblia manda o marido amar a esposa, está certo? Ele disse: tá. Ela disse: tá. Eu disse: tá não. A Bíblia manda o marido amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Não pare aí não, tem que continuar. Para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. 3 lições aqui nesse texto. Cristo ama a sua igreja ao ponto de dar a sua vida por ela. Ame a sua esposa de forma sacrificial em nome de Jesus. Eu pensei que as mulheres iam dar amém, glória a Deus, levantar as mãos, celebrar. Eu vou ler de novo. Cristo ama a sua igreja ao ponto de dar a sua vida por ela. Ame a sua esposa de forma sacrificial. Amém. Agora melhorou. Cristo santifica e purifica a sua igreja. Ajude sua esposa a crescer espiritualmente. Cristo fez tudo o que foi necessário para apresentar a igreja santa e sem defeito. Cuide de sua esposa em todos os aspectos. E a palavra para a mulher é: sejam auxiliadoras idôneas para com o seu marido. Cristo é exemplo perfeito de fidelidade no matrimônio.
Assim como Cristo nunca abandona a sua igreja, nós somos instados a nunca abrir mão do nosso matrimônio. O casamento deve ser caracterizado por fidelidade mútua e compromisso duradouro. E concluindo, para combater, queridos, as tentações de viver de forma piedosa, A. W. Pink sugere, primeiro, a equipe de louvor, cultive a consciência da presença de Deus. Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Segundo, vigie os sentidos, olhos, ouvidos e pensamentos. Mantenha uma vida disciplinada e ocupada. 1 Coríntios 9:27. Mas esmurro o meu próprio corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Busque fervorosamente a Deus em oração. E eu quero concluir citando o pastor Hernandes Dias Lopes. Chore por sua família. Ore por sua família. Jejue por sua família. Lute por sua família. Nunca desista da sua família. Ela é o seu maior tesouro, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé, queridos.